Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, motorista por aplicativo, bom dia, meus amigos, motorista por aplicativo, bom dia, motoboy, bom dia, caminhoneiro, bom dia, taxista, bom dia, mãe de família, bom dia, pai de família, bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, bom dia para todos. Que Deus venha abençoar o seu dia, te revestir de força, fé e esperança. Que você venha se revestir, se renovar sua fé, renovar sua esperança. Pois a fé, você vai ter fé para estar mais firmada nos caminhos do Senhor. Esperança, você vai sentir que você pode conseguir ter uma vida na presença de Deus, você consegue amar a Deus, você consegue chegar aonde você pretende chegar, que você não chegou ainda. Às vezes falta um pouquinho de fé, às vezes falta um pouquinho de confiança, mas Deus é contigo, minha irmã, Deus é contigo, minha amiga, Deus é contigo, meu amigo, minhas queridas e amadas amigas, minhas queridas, amada irmã, amado irmão, meus amados amigos, minhas amadas chefe de família, mãe de família. Que Deus venha te abençoar grandemente a sua vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou Amélia Gregório Eloy e sou intercessora nas madrugadas. Eu intercedo pela sua vida, intercedo pela vida da sua família e estou aqui para te ajudar na oração. Você que às vezes não tem tido força para orar, não tem encontrado força para voltar para os caminhos do Senhor, você que às vezes se afastou dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa para você, minha amiga, meu amigo, você que se afastou dos caminhos do Senhor, o Senhor Deus não se afastou de você, porque Ele não se afasta, Ele só espera que você dê um passo para Ele. Porque o inimigo, ele é astúcio, né? Ele entra sem você dar sua permissão. Mas Jesus, Ele espera você abrir o coração e dá permissão para que Ele venha entrar na sua vida. Mas Ele está sempre te chamando, está sempre de braços abertos, e Jesus não desiste de você, minha amiga, minha irmã, meu irmão, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Eu quero que você saiba que Deus, Ele te ama demais e Ele não se afastou de você. E é por isso que todas as madrugadas eu estou aqui. Às vezes, nem todas as orações da madrugada, as intercessões, eu não posto. Mas eu tenho no meu coração que este ano eu vou começar a postar praticamente todos os dias a oração da madrugada. Eu quero passar para vocês que não é fácil, porque quando a gente faz a intercessão, postando a oração da madrugada, é assim como se a gente carregasse um fardo pesado. Então a gente tem que orar muito, orar pelo peso da intercessão, né? Porque senão a gente não aguenta.
No dia 16, eu postei a oração da madrugada. Quando foi hoje, eu achava que eu não conseguiria postar, não conseguiria nem me levantar da cama, porque é como se passasse um trem em cima de mim, tanto o peso, mas isso não vai me fazer deixar de estar intercedendo por você e nem para a sua família nas madrugadas. Porque se nós fomos levantados para isso, nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordenou para fazer, né? Então, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, eu gostaria de estar lendo aqui os Salmos primeiro, para a meditação das irmãs, para a meditação das minhas amigas, dos meus amigos. E depois eu estarei, se eu não puder mandar agora, que já são 4 horas da manhã, eu estarei mandando um pouquinho mais tarde para vocês, para que vocês possam meditar, entender melhor. Amém, minhas queridas? Então, o Salmo primeiro é um Salmo de Davi, né? Salmo, ele é um Salmo muito... Os Salmos de Davi são todos uns Salmos muito abençoados, os Salmos que todos conhecem, né? Mas vamos lá. Esse salmo diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação próspera e cuja a folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois que os ímpios não subsistirão no juízo, nem o pecador na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminhos do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, aqui se fala, aqui no Salmo 1, ele cita 2 tipos de pecado, né? 2 tipos de pecado. O ímpio
né? Dois homens, o justo e o ímpio, né? Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, este salmo, ele deixa bem claro que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo, né? E aqui também compara-se o justo é como a árvore. Compara o justo como a árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, né? Porque aquele que está firmado, né? Ele pode vir as tempestades, pode vir a luta, pode vir o vendaval, e ele vai prevalecer, ele vai permanecer, né? E o ímpio não será assim, mas deixa bem claro que ele será como a folha que o vento espalha, né, minhas amigas, meus amigos? O contrário do justo, né? Que está ali firmado, que está ali buscando, que está ali firme, orando, né? Mas o ímpio, ele pode até ir à igreja, ficar um certo tempo, né? Fica ali, ele vai, observa, fica um certo tempo, mas não permanece. Ele vai, né, cair porque ele não está firmado, né? Ele não está firmado naquela rocha. Ele é como a palha, né? Que o vento dispersa. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, aqui fala, né, que o ímpio não vai permanecer. Mas tem um ponto muito importante, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas amigas, meus amigos, que muitas vezes, né, a pessoa começa a observar o ímpio. Aí observa, começa a olhar, né? Dali a pouco ele vai observando. Dali a pouco ele vai e se assenta. E quando ele se assenta, normalmente ele vai se estacionar. Ele vai, às vezes ele para, olha, ele começa a gostar, né, do caminho do ímpio, porque oferece tantas coisas, né, minhas irmãs, meus irmãos, que parece que é bom, mas que não é bom, né? Então, quem quiser ter uma vida com Deus,
Não siga esses conselhos. Não siga o conselho do ímpio, mas sim siga o conselho do homem que está firmado, daquele que está ali firme, plantado, arraizado na palavra de Deus. Esse que está plantado, arraizado na palavra de Deus, ele vai vencer todas as tempestades que vier, mas ele não vai se afastar, né? Agora o ímpio, ele não vai prevalecer, por mais que ele vá na igreja, por mais que ele fique um certo tempo ali observando, mas ele não permanece, porque é bem claro aqui que esse é como a palha que o vento dispersa, né? Que o vento espalha. Então, minhas amadas e meus amados irmãos, minhas amigas, meus amigos, se você quer ter uma vida feliz, não siga o conselho do ímpio. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, aqui, o ímpio, ele pode achar que ele é feliz, mas ele não é feliz. Porque a felicidade, aqui cita a felicidade do justo e a ruína do ímpio. Porque aqui o ímpio, ele pode achar que aqui ele pode tudo. Ele pode subornar, ele pode comprar juízes, ele pode matar, roubar, ele pode mentir e talvez ele saia impune disso tudo. Ele saia impune. Mas, minhas amadas e meus amados, vai haver o grande julgamento, o grande tribunal do justo juiz. E lá, o ímpio, ele não vai ter padrinho, ele não vai ter alguém para passar pano, porque ali ele vai estar diante do tribunal, do juiz, do justo juiz. E ali ele não vai ter suborno, não vai ter ter quem passa pano por ele, porque ali ele está diante de Deus, diante do justo juiz. Então ali ele vai estar encrencado, porque ali ele não vai adiantar ele querer mentir,
não vai ter padrinho, não vai ter quem passa pano por ele, porque ali ele vai estar diante do Todo-Poderoso. Então, minhas amadas e meus amados, o ímpio, diante do julgamento de Deus, ele não vai ter escape. Ele vai ser condenado. Se aqui ele roubou, matou, se aqui ele fez tudo de ruim que ele pôde fazer, ele foi absolvido pela justiça do homem, ele não vai ser absolvido no dia do julgamento de Deus, no dia do grande tribunal de Deus. Ele vai ser condenado, porque Deus não passa pano para ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não aceita suborno. Deus não aceita mentira. Deus não aceita assassino, matou, roubou. Aqui ele sai pela porta da frente. Muitas vezes ele sai pela porta da frente. Mas no grande julgamento, no grande dia, no grande tribunal de Deus, ele não vai ter escape. Ele vai ser condenado. Ele vai para o inferno. Então, por isso, não, se você quer ser feliz, não anda nesses conselhos do ímpio, porque lá fora tem muita coisa para oferecer, mas não é para você, não é para mim. O que é para nós é estar firmado na palavra de Deus. Porque Deus aqui diz de uma felicidade, né? E não é apenas uma felicidade qualquer. É muito feliz por poder conhecer a Deus, poder abraçar a Deus, poder, naquele dia, ouvir Deus te chamar pelo seu nome, poder ver o seu nome no livro da vida, né, minha irmã, meu irmão? Então, minhas queridas, meus queridos, aqui é essa palavra, é esse versículo que eu deixo para você nesta madrugada. Não segue esses conselhos. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores, mas antes tenha sua lei no Senhor e medita de dia e de noite. Você meditar
a palavra de Deus é você meditar com carinho nessas palavras, né? Não é meditar de qualquer maneira. Depois meditou, passou dali, já nem se lembra mais do que você leu, do que você aprendeu dessa palavra, não só dessa, mas de outras também. Minhas queridas, amada, meus queridos amados. Então, é até aqui que eu vou deixar para você. Mas eu estarei mandando, explicando e você vai poder entender melhor. Amanhã eu estarei te explicando melhor, estarei te mandando e você poderá meditar melhor. Eu já quero estar orando, quero estar intercedendo pela minha irmã, pela Dirce, que ela não está bem de saúde. Quero também estar já orando para minha amiga, a Conceição, para minha sobrinha, a Amanda. Quero estar orando também para o Tiago, meu neto. Ele precisa de muita oração, né? Para que ele possa renunciar verdadeiramente com o mundo e dar continuamento em servir a Deus, pois Jesus já está voltando. Então já não há muito tempo, nós ainda estamos no tempo da graça, mas já não tem muito tempo para ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Minhas amadas e meus amados, às vezes eu não gosto de ficar comentando, mas nós que temos uma missão, nós temos muitas lutas. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, quando eu posto a oração, eu intercedo de joelho e eu posto a oração da madrugada. É como se no dia seguinte eu tivesse sido atropelada por um caminhão. O peso é tanto, mas minhas queridas e meus queridos, eu vou continuar até quando Deus permitir, intercedendo por vocês, intercedendo para aqueles que se afastaram, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão desempregados, pelos casamentos, pelas famílias, porque hoje a área mais atingida pelo diabo é a família. Ele toca nas famílias, se não tiver em oração, ele destrói. Então é por este motivo, meus amados, essa intercessão da madrugada. Essa intercessão da madrugada é para quebrar
todos os laços de Satanás contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu lar, seu emprego, contra a sua saúde. É por este motivo que eu estou compartilhando a oração da madrugada. Tem dias que não dá para compartilhar mesmo. Por quê? Porque quando eu termino a oração, eu estou com o corpo tão cansada, que eu já não aguento compartilhar. Às vezes eu termino a oração e já vou para a cama, porque eu sinto um cansaço imenso, sabe? Minhas queridas e meus queridos, mas enquanto Deus me der força, eu vou estar intercedendo por você. Eu não vou desistir de interceder por você, interceder para a sua família. E neste momento, eu já quero levar a oração. Eu já orei, já dobrei o meu joelho, já orei de joelho, já intercedi para todos. Mas aqui eu reforço a oração, né? Eu já quero estar orando também por irmão Lázaro, também para todos que estiver enfermo, que estiver com a causa difíceis, com a causa na justiça, com a causa, seja qual for a sua causa. Você só precisa crer e se achegar a Deus. Amém? Que Deus venha te abençoar grandemente. Eu vou interceder e através dessa intercessão, muito impedimento vai cair por terra, porque Deus é fiel. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu elevo, Senhor Deus, a minha oração a Ti, no Seu trono. Senhor, meu Deus, pois eu sei, ó Deus, que o Senhor tem ouvido o nosso clamor e a nossa súplica. Meu Deus, neste momento, eu apresento ao Senhor as mães de família, os pais de família, as crianças, Senhor Deus, os enfermos, os necessitados, os desempregados, aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, que está sem força, ó Deus. Senhor, meu Deus, que o inimigo tem oferecido, tem colocado oferta, meu Deus, no caminho dessas pessoas, meu Deus, que já louvou o Senhor, que já participou do círculo de oração, pessoas, meu Deus, que talvez se afastaram do caminho do Senhor, porque, meu Deus, não aguentou a pressão, meu Deus. Porque, meu Pai, nós sabemos que tem, meu Deus, que tem, Senhor Deus, pressão, que existe, meu Deus, inveja, quando, Senhor Deus, a pessoa está prosperando espiritualmente. Às vezes, meu Deus, bate a inveja, bate, Senhor Deus, o medo
de ser deixado, Senhor Deus, de lado, da pessoa, Senhor, que está prosperando espiritualmente, tirar o privilégio da outra. Então, Deus, existe, infelizmente existe essa situação, mas nesta madrugada, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, tira todo o empecilho, tira todo o embaraço, ó Deus, que o Senhor vai trabalhando, meu Deus, na vida desta irmã, desse irmão que se afastou dos caminhos do Senhor. Meu Deus, dê sabedoria a ele, a ela, para que eles não olhem nem para a esquerda e nem para a direita, para que eles olhem somente para o Senhor, meu Deus. Porque se nós olhar para o homem, nós não vamos, Senhor, permanecer, mas que nós possamos olhar para o Senhor. Olhar, Senhor Deus, pela bondade que o Senhor é. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu apresento o Senhor, todas as pessoas que estão hospitalizadas, que está, Senhor, com diagnóstico, Senhor Deus, que ela recebeu, que ela não tem mais cura. Meu amado Deus, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus que pode, Jesus. O Senhor ressuscitou, o filho da viúva de Naim, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, o Senhor ressuscitou Lázaro. Meu amado Deus, não há nada impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, eu coloco essas pessoas nas mãos do Senhor. As mães de família, os pais de família. Meu Deus, essa pessoa, essa família que está sendo bombardeada, que está sendo, Senhor Deus, que está sendo afetada no casamento, que está sendo afetada, Senhor, na família. Às vezes, meu Deus, por um filho, uma filha, meu Deus, que não dá, Senhor Deus, ouvido para sua mãe, para o seu pai, para a sua avó. Meu Deus, por esta pessoa que já tem orado, pedido, buscado, Senhor, a resposta do Senhor. Meu Deus, o Senhor não deixa ninguém sem resposta. O Senhor não deixa ninguém desamparado. Às vezes, falta um pouco de fé, falta um pouco de confiança, mas o Senhor é fiel. Meu Deus, e eu quero, meu Deus, pedir nesta madrugada que o Senhor venha de encontro a esta pessoa que está sofrendo, esta pessoa, Senhor, que passou por uma traição no casamento, esta pessoa, meu Deus, que está, Senhor, até pensando no divórcio. Meu Deus, restaura este casamento, restaura essa família, Senhor Deus. Que esta família não venha a ser destruída, que Satanás não venha ter força para destruir esta família. Eu peço que o Senhor, ó Deus,
Toma a causa desta família nas suas mãos, Senhor Deus. Restaura, Senhor, esta família. Restaura, Senhor Deus, este casamento. Senhor, põe por terra todo levante de Satanás, todo, Senhor, toda a fúria do inimigo, Senhor, neste casamento, nesta família, que venha ser destruída agora, que venha, Senhor, ser desfeita toda obra do mal, toda obra de macumbaria, toda obra de inveja, de olho gordo, toda maldição que foi lançada na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste jovem, na vida, Senhor, deste casal, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, vai desfazendo agora, Senhor, todos os dardos inflamados de Satanás, que venha cair por terra, que ele venha ser derrotado, destruído, toda seta maligna. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nenhuma ferramenta preparada por Satanás na vida desta família, na vida deste casal, na vida, Senhor, dos filhos, meu Deus, não venha prevalecer, mas venha ser desfeito, venha ser derrotada toda esta fúria, este levante de Satanás contra essas vidas, contra esta família, contra este casamento, contra este emprego, contra, Senhor Deus, esta aposentadoria. Meu Deus e meu Pai, entra com providência divina, vai, Senhor Deus, destruindo todas as barreiras, toda força negativa, toda força contrária, toda força do inferno, eu rejeito agora na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste jovem, na vida desta irmã, na vida deste irmão, na vida desta minha amiga, na vida deste meu amigo. Eu rejeito agora toda maldição, toda seta do inferno que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, já está derrotada, já está destruída todo levante do inimigo, toda a fúria do inimigo contra esta família, contra esta vida, contra este emprego. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu amado Jesus, desfaça toda seta maligna, toda seta do mal. Desfaça, Senhor Jesus. Vai tirando, vai despedaçando, vai rompendo as barreiras, quebrando os grilhões, destruindo as lanças de ferro, destruindo, Senhor Deus, toda obra do inferno contra esta família, contra este casal, contra esta mãe, contra este pai, contra, Senhor Deus, esta jovem, este adolescente, esta criança. Meu Deus e meu Pai, alcança Amanda, repreende, Senhor Deus, entra com providência na vida conjugal, na vida espiritual, no emprego, Senhor Jesus. Meu Deus, alcança a Cida, Senhor Deus. Pai, ela fez uma cirurgia, está próxima a fazer a outra. Senhor Jesus, usa a mão daqueles médicos, Jesus.
Senhor Jesus, que o Senhor esteja ali, abençoando, Senhor Jesus. Abençoa a vida do irmão Lázaro. Senhor Jesus, restaura a saúde dele. Dê saúde para ele, Senhor Deus. Meu amado Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, eu encerro esta oração, mas eu peço que o Senhor esteja no controle da vida de cada irmã, cada irmão, da igreja, Senhor. Esteja, Senhor Jesus, com controle, meu amado Jesus, abençoando. Peço que o Senhor abençoe a vida da irmã Grace, dê a cada dia sabedoria, força para ela. Meu amado Jesus, eu te peço que o Senhor me reveste, Deus, de poder e autoridade para falar das suas maravilhas, para fazer a obra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, também para o emprego do meu marido, que o Senhor venha, ó Deus, firmar ele neste emprego, que ele não venha, ó Deus, desanimar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que todo bicho peçonhento que o Senhor tira daquela. Senhor Deus, o Senhor faça cair por terra no trabalho, aonde quer que estejamos, que as bênçãos do Senhor venha nos cobrir. Obrigado, meu Deus, que vocês, minha amiga, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, tenham uma ótima quarta-feira na presença de Deus e que Ele vem com todo o poder abençoar seu lar, sua casa e a sua família. Que Deus abençoa. Amém. Amanda, vê se você consegue vir, minha querida. Deus tem obra na sua vida, minha querida. Não se preocupe, que Deus está cuidando, tá bom? Deus abençoa grandemente a sua vida. Deus abençoa grandemente a vida de todas as irmãs, de todos os irmãos, de todos os ministérios. Que Deus venha abençoar. Amém?